Primeiramente, boa noite. Meu nome é Flávia, eu trabalho aqui na casa e eu vim trazer esse tema para vocês, mediunidade do aprisionamento à libertação. Primeiramente, quem não sabe o que é mediunidade? Levanta a mão. Não tem ideia, nunca ouviu falar? Quem aqui tem medo da mediunidade? Quem está tranquilo em relação à mediunidade? As pessoas estão bem tranquilas, hein? Que legal. Mas vamos lá, o intuito da palestra, porque a mediunidade para mim é um tema muito tranquilo, eu comecei muito cedo, despertou minha mediunidade muito cedo, então assim, eu passei por várias fases. Então a minha ideia é tranquilizar e trazer mais qual a importância, por que a mediunidade, como é que é isso. Então vamos lá. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Eu sou apaixonada por essa frase. Porque a gente tem uma tendência a dar tão preso na vestimenta humana que a gente esquece que, na verdade, nós somos seres espirituais. E essa frase também faz a gente questionar. Se eu sou um ser espiritual, por que eu tenho tanto medo do contato com o espiritual? Por que às vezes eu fujo tanto disso? E por que é tão difícil? A gente acaba esquecendo dessa essência, achando que nós somos seres humanos que temos algumas percepções espirituais, e é justamente o contrário. Eu sou um ser espiritual encarnado. E quando eu tenho um contato com o espiritual, eu estou tendo contato com o que eu sou de verdade. Eu estou tendo contato de onde eu vim de verdade. E com a minha essência. Um dos preceitos do budismo fala muito do caminho do meio. Nem tanto para o material, nem tanto para o espiritual. Por quê? Se eu estou encarnado, eu vim aprender alguma coisa nessa encarnação. Eu vim fazer algo. Então, também não é o caminho eu, de repente, só querer o espiritual e esquecer de comer, esquecer de tomar banho, esquecer de cuidar das minhas tarefas, que também são materiais. De ter uma vida material. Planeta Terra, morada de provas e expiações. Uma coisa para ficar bem clara assim, na cabeça de vocês é que, imagine, no nosso planeta Terra, aqui nessa parte material, a gente vê a atmosfera, a gente sente a atmosfera e tal. Mas no plano astral, plano espiritual, resultante também da vibração dos encarnados na Terra. Estamos imersos, assim como na atmosfera terrena. Então, imagine que, num outro plano mais sutil, aqui na Terra, nós estamos mergulhados, estamos imersos por várias energias, que são reflexo dos moradores, né? Da vibração dos encarnados na Terra. Então, aqui nesse local que a gente está, tem um tipo de vibração. Quando eu vou para minha casa, tem outro. Quando eu vou para alguma festa, tem outro. Então, imagine que nós, durante o dia, transitamos durante vários tipos de energias. Não existe uma energia só. Depende muito da vibração das pessoas que estão ali, da história daquele lugar. Tem muita gente que relata que vai, por exemplo, numa prisão que foi abandonada, né? Tá lá aquela prisão, e quando a pessoa entra, um sensitivo, ele passa mal, ele chora, ai, que tem muita dor, porque fica marcado a energia, fica gravado. E quem tem uma sensitividade vai perceber. Só que não é também fixo. Se derruba a prisão, constrói uma igreja, constrói um centro espírita, essa energia vai sendo transmutada. Então, há desde seres evoluídos em busca do bem, assim como seres em processo de evolução ou em total identificação com o mal, o egoísmo. O que pensamos, sentimos e fazemos refletem nesse plano. Eu, Flávia, particularmente, eu não gosto muito do conceito espírito inferior ou espírito superior. Mas, assim, há seres que estão com a intenção do bem e há outros que estão com a intenção egóica. Só que essas energias estão todas juntas. E essa soma faz a vibração de onde a gente está. O homem iniciou seu processo de maneira primitiva e foi evoluindo na forma de sociedade nômade, tribal, cidades. E assim fomos evoluindo materialmente, cientificamente, na literatura, artes. E na parte espiritual?
E na moral, também precisamos evoluir. Vocês acham que hoje, olhando os acontecimentos que nós temos, houve algum grande salto moral e espiritual? Desde a Idade Média? A gente vê ainda vários relatos que a gente olha, nossa, se sente lá na Idade Média, né? A tortura, esquartejamento, um monte de situações que você fala, nossa, por quê? Porque ainda precisa também de uma evolução espiritual e moral. Só que essas evoluções aqui, de uma sociedade nômade para uma sociedade tribal, para cidades, e materialmente também, com o avanço da tecnologia, nós não podemos separar as coisas. Não podemos pensar que isso é do mundo e que isso aqui é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo faz parte de um plano maior. Chegou a imprensa num determinado momento, trouxe uma revolução. Chega a tecnologia, traz outra revolução. E tudo isso vai mudando os conceitos dos relacionamentos. Tudo isso vai mudando a forma da gente se relacionar, a forma da gente ver o mundo. Então, todo avanço e toda mudança faz parte de um plano maior. Não é, não, celular, essas tecnologias é só do mundo. Não, tudo faz parte. A lei da vida é evolução. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Muitas vezes, algumas pessoas, isso é muito comum e a gente tem que ajudar a quebrar esse mito de que uma pessoa que se diz médium, ela tem um poder maior que outra pessoa, ou que ela é especial, ou que ela vai me dizer, ou que ela vai me ajudar de alguma forma. Isso é um grande mito, de que eu vou em tal lugar e determinado médium vai me dizer isso ou aquilo. Você acaba criando uma dependência emocional daquilo. Não, eu tenho que ir naquele lugar, falar com aquele médium, porque ele vai me dar a direção da minha vida. Então, não constitui um privilégio, nem um poder. Todo mundo é médium, mas todo mundo. A palavra médium é o próprio latim, com o sentido de canal de intermediação. Todo mundo tem um grau de mediunidade, de sensitividade. Então, assim, todo mundo é sensitivo. Variações em modalidade e grau de intensidade. Então, algumas pessoas têm um grau de sensibilidade muito grande e outras pessoas têm menos. E algumas pessoas acham que não tem nada. Mas quando você vai conversando, a pessoa tem uma certa percepção. Eu cheguei em tal lugar e me senti mal. Não, isso é uma sensitividade. Se você consegue perceber essa mudança... eu tenho pessoa que chega perto de mim que eu não gosto. Aquela pessoa tem... eu costumo falar, aquela pessoa tem uma energia negativa. Cuidado com isso também. Não necessariamente que a outra pessoa tem uma energia negativa, mas às vezes as energias não se batem. Aí você sente. Isso é um tipo de mediunidade também. De sensitividade. Você está percebendo algo além. Algo sutil, que não tem uma explicação ali racional. Faculdade inerente ao ser humano. Bom, mediunidade. Para compor a mediunidade, não é simplesmente um fator espiritual. A mediunidade ela é composta por fatores biológicos. Você tem que ter já na sua biologia algumas características que permitem que aquela mediunidade se manifeste. Então, assim, quem tem evidência, que consegue, com os olhos abertos, ver espíritos, a biologia permite isso. Tem outras pessoas que não têm no biológico isso, então ela não vai desenvolver a mediunidade. Então, tem sérios fatores genéticos, biológicos, que vão contribuir para essa mediunidade despertar. Os fatores espirituais, que é o que a sua alma carrega, o que você já aprendeu em outras vidas. Então, isso também vai influenciar na forma e como a mediunidade vai se manifestar. E os fatores psicológicos. Então, assim, a Chico Xavier, eu falo Chico Xavier, Edivaldo Franco, eles se prepararam muito para poder manifestar da melhor forma a mediunidade. Então, quanto mais preparado o médium, quanto mais estudado, melhor vai se manifestar a mediunidade, mais clara vai ser a mediunidade.
E isso é um fator psicológico. Então, como é que eu vou depositar a orientação da minha vida se eu não sei como é que é o fator psicológico daquela pessoa? Aquele médio ali não estuda, não tem uma conduta moral, tipo, como é que eu vou lá pedir para ele uma orientação sobre a minha vida? Sendo que a mediunidade são todos esses fatores. Para o espírito se manifestar, ele utiliza dos 3. Pode ser um espírito maravilhoso, de luz, lá de Aruanda, desce e tal. Mas se a pessoa não tiver condições psicológicas de transmitir aquela mensagem claramente, não vai sair da melhor forma. Pode sair distorcida. Então, a mediunidade é um conjunto de fatores. E o que a pessoa traz no seu conhecimento também é utilizado. Então, por exemplo, se a pessoa teve uma vivência que teve um grande conhecimento de ervas, se vem um espírito que quer passar essa mensagem, ele vai passar de uma forma melhor, porque aquela alma já carrega esse conhecimento, assim como o fator biológico, o fator psicológico. Todo mundo tem um determinado grau de sensibilidade, mediunidade. Porém, algumas pessoas vêm com isso mais ostensivo. Vocês já devem ter ouvido histórias, né? Ah, fulano, nossa, com 12 anos já estava, aí daqui a pouco com 17 desperta. Então, você vê casos de pessoas, nossa, mas tão novo, a pessoa já começou. Por que algumas pessoas vêm com isso ostensivo e outras não? Podem ser aquisições da alma da pessoa por meio das várias existências. Às vezes a pessoa vem numa linha encarnatória com várias vidas como médium. Ele já despertou isso, ele já foi iniciado. Então, quando ele vem, e ele vem no seu novo plano encarnatório, ele desperta essa mediunidade de forma ostensiva. Já faz parte da alma dele. Compromisso, um resgate kármico, ele pode ter tido a oportunidade de passar por um lugar, alguma cidade no astral, planejar a sua reencarnação. Não são todos os seres que planejam, e falar, olha, como eu fiz muito mal para as pessoas em determinadas existências, agora eu quero vir como médium, por exemplo, João de Deus, que tem um lugar de cura, um lugar de cura. Ele atende pessoas do mundo inteiro vai para lá. Então, assim, pode ser o quê? Uma missão, um resgate kármico com essas pessoas. Não estou dizendo que é, só um exemplo. Ele pode falar, olha, eu fui um médico sanguinário em outras vidas, fiz vários abortos, fiz um monte de crimes, e eu quero reencarnar como médium de cura para resgatar esses meus débitos. É um fato também, acontece. Missão, como Chico Xavier, forma de despertar do material para o espiritual. Já tem relatos também de espíritos que estão muito embrutecidos, e aí a mediunidade vem de uma forma para que ele olhe que aquilo não é só o material que existe. Ele passa várias vidas sem despertar para o espiritual, apenas vivendo aquela vida, trabalho, casa, aquela vida bem rotineira. E aí vem o espiritual para que ele olhe, nossa, existe algo além disso aqui que eu faço. Porém, sempre será para qualquer pessoa uma possibilidade de autoconhecimento e reconexão. Como assim autoconhecimento? Muitas pessoas, quando está despertando a mediunidade, ou então quando está desenvolvendo, às vezes fica assim, nossa, porque eu sinto isso, porque eu sinto aquilo, porque, nossa, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou com raiva. Então, a pessoa passa por uma série de situações e ela pode achar que isso são energias fora. Não é porque aquela pessoa tem energia negativa, quando eu chego perto dela, ela me passa essa energia. Não é porque aquele lugar que eu vou tem energia negativa. Mas, na verdade, todo mundo é um radar. Mas ninguém consegue suportar todas as energias que estão ao nosso redor, concordam? Então, a gente filtra. Mas como é que é esse filtro? É ressonância. É o que eu já vibro dentro de mim. Então, a mediunidade ela é como se fosse uma lupa. Ela amplia, ela faz você ver tudo que tem dentro de você de uma forma muito ampla. Então, se você sente raiva, essa raiva existe dentro de você. E você precisa ver essa raiva e ver de onde vem essa raiva.
Se existe muita tristeza, não, porque tem um espírito triste perto de mim. Não, tem uma tristeza dentro de você. A gente só sente e percebe essas energias por conta de uma ressonância. E é muito comum no começo do desenvolvimento da mediunidade que isso fique muito forte, porque é quando você está entrando em contato com esse autoconhecimento. Com o passar do tempo, você vai se autoconhecendo, vai percebendo, aí isso tende a se tranquilizar. Você vai lidar melhor com a mediunidade? Não. Você vai lidar melhor com você mesmo. Entenderam? Então, assim, se eu me estresso toda vez que alguém me fecha no trânsito, ou se eu me estresso com aquele chefe, se eu sempre me estresso dessa forma, se eu estou despertando a mediunidade, quando isso acontecer, vai ficar desse tamanho. Porque a mediunidade ela é uma lupa. Ela faz você entrar em contato com as energias semelhantes. Então, você vai atrair espíritos que sentem a mesma coisa, as energias, qualquer vibração que amplie isso. E isso parece que está extrapolando. Então, por isso é uma forma de autoconhecimento, porque você só vai sentir e perceber coisas que estão dentro de você. É assim, ela perguntou se mediunidade era a mesma coisa que sensibilidade. A sensibilidade é o primeiro passo para a mediunidade. Quando você desenvolve a mediunidade, você começa a fazer um canal de intermediação entre o plano astral e esse plano aqui, encarnado. Então, a sensibilidade é assim, nossa, eu estou sentindo alguma energia diferente, eu entro em algum lugar e me sinto mal. Isso é um grau de sensitividade. A mediunidade você vai desenvolvendo para que você perceba claramente o que é. Por exemplo, chega no centro, tem, sei lá, um espírito, ele tem esse tipo, ele está com raiva, você vai refinando. Tá? Alguns sintomas do afloramento da mediunidade. Oscilações de humor, reações emocionalmente desproporcionais. Ansiedade, assim, acontece um fato e você tem uma reação que é desproporcional ao fato. Era para você ter, assim, uma raiva, e você tem muita raiva, você briga, você, sabe, sai do seu centro. Então, é uma reação desproporcional. Síndrome do pânico é muito comum. Aqui na triagem, várias pessoas que falam que têm síndrome do pânico, vão no médico, tratam, não conseguem ainda sair, e quando se dedicam à mediunidade, aquilo simplesmente cessa. Não precisa nem tomar remédio. Muitos casos reais aqui que estão aqui, que a pessoa tinha síndrome do pânico, mas o que acontece? A pessoa está com a mediunidade e ela começa a sentir um monte de coisa que ela não sabe o que é, e aí ela entra em pânico. Entenderam? E depressão. Sim. Olha, eu não posso afirmar que todos são, mas muitos casos em que a pessoa é diagnosticada com síndrome do pânico é uma mediunidade não desenvolvida. Aí ela vai para o centro, ela faz um tratamento, ela começa a estudar, ela começa a se dedicar, ela não tem mais síndrome do pânico. Porque é assim, está ampliando a sua sensibilidade. E aí você começa a perceber coisas, sentir coisas que você não sabe o que é. Aí vem, aí tem espírito, aí tem isso, tem aquilo, aí você não sabe, você não está vendo, você só está sentindo. E aí você entra em pânico. É uma reação da pessoa com o que ela está sentindo. Teve um caso desse semana passada aqui. A pessoa saiu daqui, tem muito tempo que eu não me sinto assim. E a pessoa está frequentando. Entendeu? Esclareceu? Pode ser também. Não assim, tudo, mas tem alguns casos. Depende da fobia, porque se for uma fobia, eu tenho fobia toda vez que eu vejo balão. Eu tenho uma amiga que ela tem fobia de balão. Aí, não. Mas esses estados de alteração, de humor, alteração de consciência, entendeu? E aí sim pode estar relacionado com mediunidade. Mas a fobia de um objeto determinado, aí não. Fobia de dirigir? Depende, não necessariamente. Pode ser um medo mesmo da pessoa. Uma memória de outras vidas que volta quando ela dirige. Não necessariamente mediunidade. Doenças, dores sem explicações, que da mesma forma que começam, pode terminar.
a pessoa está sempre com alguma dor. Aí vai no médico, nunca tem nada. Aí a pessoa se estressa, fica doente. Mas é assim, uma dor no braço, uma tontura, uma dor na coluna. Aí daqui a pouco ali some. Eu tenho um caso desse dentro de casa, que é a minha mãe. A minha mãe hoje ela faz curso, está ótima. Depois que ela começou a fazer curso, se dedicar ao espiritismo, nunca mais. Eu cresci com a minha mãe sempre doente. E nunca tinha explicação. Ia nos todos os médicos, meu pai era farmacêutico, levava ela ali, levava aqui, nunca achava explicação. E aí que foi, era o quê? Ela tem mediunidade de cura ostensiva. Como essa mediunidade não estava sendo direcionada para nenhum lugar, ficava no corpo. E aí somatizava, porque é muita energia. E aí virava dor física. Entenderam? Mas não é doença. É energia pura. Como se fosse uma represa de água que você não deixa a água fluir. Aí você vai e prende. Aí a água fica ali represada. Dificuldades com multidões. Algumas pessoas, quando começa assim, eu não consigo ir a um shopping lotado, eu não consigo ir a uma festa, eu não consigo estar no meio de muitas pessoas. Isso pode ser um sintoma de mediunidade. Porque quando tem muitas pessoas reunidas, a energia fica mais forte. E aí a pessoa que tem essa sensibilidade, ela não sabe lidar com isso. Então ela foge de multidões. Durante um tempo atrás, muitos anos atrás, eu não conseguia ir em shopping lotado. Eu não conseguia ficar na multidão. Quando eu fui desenvolvendo a mediunidade, eu consigo hoje estar num show, pode ser show de rock, Lollapalooza, qualquer um lotado, que é tranquilo. Porque eu aprendi a lidar com isso. Mas quando a pessoa não sabe, ela pode fugir dessas situações. Ela pode não querer ir. Nossa, você vê muito, não gosto de multidão. Aí se você tem alguma pessoa próxima de você que fala isso, aí você, por que você não gosta? Eu não me sinto bem em multidões. Aí você vai conversando com a pessoa, se tiver abertura. Sabe o que é? Isso pode ser uma sensibilidade, vai em tal lugar, porque você já está orientando para isso não ficar mais intenso. Sentir a energia do ambiente, também, como eu falei, é um tipo de sensitividade. Aprisionamento. Por que isso tudo ocorre? A percepção extrafísica amplia meus sentimentos, emoções e pensamentos. Semelhante atrai semelhante. Que foi aquilo que eu já expliquei. Então, às vezes, eu estou com muito medo dessa mediunidade, mas, na verdade, eu estou com medo de mim mesma. Porque essa mediunidade, essa sensitividade, ela vai me mostrar aspectos meus, dores minhas, sentimentos e pensamentos que são meus. Então, a tendência é, não quero mexer com isso e fugir. Produção e captação de energias que somatizam no corpo, pois não há uma energia, uma drenagem, troca desses fluidos. Aí você fala assim, mas a pessoa só pode fazer isso no centro espírita? Não. Suponhamos que a pessoa seja católica, mas ela se dedica a isso, ela tem uma troca energética também. Ela consegue trocar ali, quando ela está trabalhando ali, no que ela acredita, pode ser evangélico, qualquer religião, desde que ela esteja se dedicando. Isso também ocorre a troca. Como eu equilibro isso? Como vocês acham que a gente equilibra a mediunidade? Estudo para você entender realmente o que é e o que não é seu. Muitas vezes as pessoas chegam na triagem muito confusas, assim, não, porque eu vejo espírito, porque eu sinto isso, porque eu vejo aquilo. Ok, isso não é uma forma de poder. Você não é mais especial ou menos especial porque você tem uma capacidade de perceber energias que outras pessoas não têm. E muitas pessoas se deslumbram com esse poder. Eu vejo espírito, a pessoa já se coloca numa posição superior. Eu falo isso, eu tenho intuição, faço isso. Mas de nada serve isso se você não pratica. Se você não está num lugar trocando e estudando, para você entender realmente o que está acontecendo com você. Autoconhecimento. Esse também é um dos fatores primordiais para equilibrar a mediunidade.
Porque, como eu falei, a mediunidade é um reflexo meu. Então, se eu não me autoconheço, eu nunca vou conseguir lidar com essa mediunidade. Meditação. A meditação, por que meditação é bom? Muita gente fala e tal. O que eu recomendo é para vocês experimentarem primeiro a meditação. Não fazer, porque muita gente fala que é bom. Para mim, a meditação, ela faz eu entrar em contato comigo. Faz eu parar de estar tão preocupada com o trabalho, com isso, com aquilo, com uma série de coisas, e conseguir sentir exatamente o que eu estou sentindo, conseguir organizar os meus pensamentos. Então, a meditação me ajuda a estar no aqui e agora. Não estar no aqui e agora preocupada com o meu trabalho amanhã, preocupada com chegar lá em casa e ter que arrumar alguma coisa. Não, eu estou aqui com vocês. Então, a meditação, ela ajuda você a ficar centrado no agora e reagir de acordo com esse agora. Dedicação a um local destinado ao bem, né? A busca do bem. Igreja, centro, casa espiritualista, caridade, para troca de energias. Então, é como a pessoa que tem a sensibilidade, a mediunidade, ela produz uma quantidade de energia maior e diferente. Então, quanto maior essa percepção, mais energia ela está produzindo. E se ela não realiza essa troca energética de uma maneira saudável, ela desequilibra. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela está sendo drenada por obsessores. Então, é assim, eles estão lá no plano astral e eles precisam dessa nossa energia vital, porque essa energia vital que a gente tem encarnado, e só encarnado que tem, ela é capaz de materializar e construir coisas do outro lado e manter eles vivos e uma série de coisas. Então, assim, se você tem uma mediunidade e você fica vibrando muita raiva, se você se dedica a vícios, se você se dedica a determinadas coisas, você está abrindo uma porta para que esses espíritos e esses seres suguem a sua energia. Então, aquela pessoa que está sempre cansada, aquela pessoa que está sempre com pensamento negativo. Eu dormi a noite toda, mas não descansei. Ou seja, o seu corpo estava sendo drenado. Porque os seus pensamentos e a sua vibração está sendo direcionada para isso, está solto. Então, você está à mercê. Você está aqui. Aí, pode chegar qualquer um, plugar ali e sugar a sua energia. Aprisionamento, crenças, mitos e distorções. Mediunidade é castigo, karma e obrigação. Muita gente começa o caminho achando que a mediunidade é uma obrigação. Não, eu tenho que ir porque é um castigo, porque é um karma, porque é isso. A mediunidade não é castigo, nem karma, nem obrigação. Em algumas situações, você pediu para ter a mediunidade despertada nessa vida. Em algumas situações, você já foi médium em outras vidas, você traz isso muito forte, mas em nenhum momento ela é um castigo. Não, você vai ser médium para você sofrer. Mediunidade e outras religiões. Mas a mediunidade, como eu falei, não tem só no centro espírita. Nós, espíritas, espiritualistas, entendemos que quando o pastor está orando, está falando da cura, está orando em línguas, está fazendo os trabalhos, para a gente é mediunidade. Quando lá na Igreja Católica, eles chega uma pessoa e fala em nome de Deus e está lá rezando, também tem várias práticas dentro de outras religiões que nós entendemos como mediunidade. Então, não necessariamente a pessoa vai despertar ou vai desenvolver mediunidade estando somente no centro espírita. Muitas pessoas têm medo, por isso que eu perguntei. Aí a pessoa, ela tem medo de quê? De espírito. Tem medo de ficar louca. Muita gente acha que vai ficar louca se desenvolver a mediunidade. Mas isso eu posso garantir para vocês que é principalmente memórias de outras vidas. Porque houve um tempo em que pessoas que ouviam vozes, pessoas que tinham uma certa percepção, eram presas, eram queimadas na fogueira, eram mandadas para o hospício. E quem são essas pessoas? Nós. Nós, em alguma existência, já fomos mandados para o hospício, já fomos queimados. Então, a gente traz essas memórias. Então, o medo, às vezes, de entrar em contato com a mediunidade é de acessar novamente essas memórias. É como o medo de repetir aquele padrão. Fica no inconsciente.
Você vai começar a mediunidade, aí lá no inconsciente você lembra que em outra vida você parou no hospício, aí você fica com medo de ficar louca, você fica com medo de espírito, fica com medo. Mas não sabe exatamente do quê. Médium é um ser evoluído. Muito, isso ainda existe muito, gente. Ainda tem muito esse mito de que a pessoa, porque ela incorpora, porque ela tem intuição, porque ela tem isso ou tem aquilo, que ela é um ser evoluído. Ou que ela tem algo mais para falar para mim. Não, gente, a gente tem que quebrar isso. A única pessoa que vai saber da sua vida é você. A mediunidade não é um canal de orientação. Ela é um canal de intermediação. Ela é uma troca energética. Eu posso exercer a minha mediunidade em silêncio, às vezes. Eu faço um tratamento de cura, estou ali trabalhando pela cura, a pessoa entrou, deitou, fez a cura e foi embora. Não necessariamente que, por ter a mediunidade ou por ser médium, que a pessoa vai te dizer o que você vai fazer da sua vida. Então, ou então, muita gente, fulano trabalha no centro espírita, fulano é médium. Aí aquela pessoa passa a ser uma referência. Mas a gente não sabe aquela pessoa realmente os fatores biológicos, psicológicos e espirituais. Então, é outro mito também que tem que ser quebrado. Acreditar em tudo que qualquer médium diz. Então, se a pessoa vai num lugar que tem orientação, a pessoa fica dependente. Eu não vou fazer nada se eu não consultar o fulano de tal. Isso é um risco, porque, assim, como é que é o futuro de verdade? O futuro, ele é criado por nós, concorda? Então, ele é criado pela forma como eu estou agindo agora. E esse meu agora vai criar o futuro. Os meus pensamentos, sentimentos, isso vai direcionar a minha vida. Então, se eu vou num lugar e ele fala, vai acontecer isso, isso e isso, e se você acreditar de verdade, vai acontecer. Então, até que ponto as coisas acontecem na nossa vida porque eu acreditei e dei força para aquilo? Até que ponto? O tanto que é perigoso você colocar muita expectativa e acreditar muito nisso. Muitas vezes vai e não acontece. Outras vezes vai e acontece. Quem está direcionando isso é a gente. É a nossa mente, a nossa crença. Então, o que a gente acredita de verdade vai acontecer. Então, se você vai num lugar desse e você acredita piamente, pode ter certeza que vai acontecer. E aí você passa a acreditar que é porque a pessoa falou. E aí cria um ciclo. Porque você vai, acredita, acontece, aí vai, acredita, acontece. Se é médium, por que não acerta na Mega Sena? Eu já ouvi muito isso. Se é vidente, se é isso. Mas você tem sonhos premonitórios. Por que você não ganha na Mega Sena? Por que esses seres que te falam aí do futuro não falam dos números da Mega Sena? Bom, a mediunidade, ela é uma ferramenta da nossa alma e não do nosso ego. Ela não está aqui para satisfazer as nossas necessidades egóicas. Então, nós não temos controle sobre a mediunidade. A mediunidade é algo que está na minha alma. Ela vai se manifestar por fatores biológicos, psicológicos, mas a mediunidade em si, a essência dela, não está aqui na minha mente e nem no meu ego. Então, as mensagens que vêm... Então, muitas vezes a pessoa tem uma intuição de uma determinada situação, ela nem sabe por quê. Nossa, eu sabia que isso ia acontecer, mas o caso não tem importância nenhuma, não vai trazer dinheiro, não vai trazer nada. Então, quanto mais a gente desenvolve, mais a gente entende que não é um fator do ego, que eu vou pegar essa mediunidade, agora eu vou descobrir se fulano é mal, se fulano é isso, agora eu vou para saber qual direção que eu vou seguir. Agora, não, a mediunidade não faz nada disso. E quanto mais você pega a mediunidade e tenta trazer ela para ser uma ferramenta do ego, mais você se perde. E mais você fica à mercê de seres zombeteiros, espíritos obsessores. Porque você está fugindo da essência da alma e tentando ganhar vantagem em cima disso. Então você abre a porta também para ser joguete dos espíritos. Então muitos pegam assim, esse aqui está deslumbrado com a mediunidade. Ele está querendo usar
em benefício próprio. Então, ocorre uma simbiose entre esses espíritos e a pessoa que está deslumbrada e usando a favor do ego. Ficou claro? Libertação. Equilíbrio da mediunidade vem do equilíbrio de si mesmo. Libertação. Vigiai e orai. Problemas, dificuldades sempre irão existir. A diferença é a forma que eu lido com eles. Outra crença também, outra forma que as pessoas também buscam espiritual, e isso é uma coisa que eu converso com meus amigos de outras religiões e a gente tenta entrar numa coisa comum. O que acontece em todas as religiões? As pessoas buscar uma religião, uma dedicação para se livrar dos problemas. Então, a pessoa não vai ali para buscar um autoconhecimento, para uma dedicação, ela vai ali para se livrar dos problemas. Então, é assim, nossa, toda quarta-feira eu estou aqui no Fonte de Luz e meu chefe continua me pentelhando. Toda quarta-feira eu estou fazendo tratamento e as coisas continuam dando errado na minha vida. Então, essa forma de pensar, você não está fazendo essa busca pelo espiritual para poder se autoconhecer, para poder saber o caminho. Não, está buscando o quê? Uma forma de tirar, limpar os problemas da sua vida. Uma forma de uma troca. Eu venho aqui, vou bonitinho lá na igreja, e aí o que acontece? Deus ou os espíritos vão tirar os meus problemas. Isso acontece muito. E aí o que acontece? A pessoa se decepciona com o caminho espiritual porque ela acreditava que os problemas delas estariam acabados e ela sai. Ah, também não vou me dedicar a nada, que isso não serve para nada. Ou ela arruma outra desculpa. Mas, no fundo, o que ela queria era isso. Ver os problemas acabar como mágica. Só que problemas é a forma que a gente enxerga. E eles sempre vão existir, porque nós estamos vivos, encarnados, e estamos passando por desafios diários. Não vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai parar. Ah, agora eu tenho paz, nunca mais vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Não, a vida é desafio constante, porque a gente está em processo de evolução. Então, o que esse autoconhecimento e essa dedicação ao espiritual realmente traz para a nossa vida é lidar diferente com os problemas, é lidar diferente comigo mesmo. E lidando diferente comigo mesmo, eu vou lidar diferente com os outros. Então, não venham, ou não vá em lugar nenhum, esperando que aquilo vai ter uma resolução mágica. E assim, a gente, esses dias conversando com o Carlos e com a Valéria, se você andar aqui em Brasília, né, que é o lugar que a gente está, pelas ruas, quantos panfletos traga o seu amor de volta em 3 dias? Quantos? Mas são muitos, não são? E se tem oferta? Se ninguém procurasse, seria um serviço em extinção. Mas, gente, o que a pessoa está buscando nesse traga o seu amor de volta em 3 dias? A resolução imediata de um problema. E de uma forma forçada. Faça amarração, trago de volta. Todas essas coisas assim, o que é? A pessoa, ela quer forçar, ela quer uma coisa imediata. Se funciona? Não sei, eu nunca fiz. Alguém já fez? Funcionou? Porque assim, se funcionar, você concorda que pode ser temporário? Porque você está forçando energeticamente. É como se você estivesse manipulando por magia uma determinada pessoa para estar ao seu lado e gostar de você. Você está manipulando. Você está pedindo que seres, espíritos, vá lá naquela fulaninho lá e faz ele voltar para mim. Se a pessoa, essa outra pessoa, não tiver uma força psicológica grande, pode funcionar por um tempo. Pode funcionar por um tempo. Porque ele vai ser manipulado. Agora, se a pessoa tem uma força, já tem um centro, aí não atinge. Não atinge. Depende muito, assim, é uma troca, né? Depende muito de como a outra pessoa vai receber essa energia. Porque magia negra e outras
trabalhos, eles fazem o quê? A pessoa dá algo para espíritos e eles vão lá energeticamente manipular a situação a seu favor, da forma que você quer que aconteça. Mas isso são uma série de fatores, porque depende muito de como a outra pessoa que você quer atingir vai estar. Se ela for uma pessoa equilibrada, se ela for uma pessoa que já tem um autoconhecimento bacana, se ela tem uma força psicológica de não se abater, não atinge. Agora, se a pessoa já está mal, depressiva, a pessoa já tem uma porta aberta, vai atingir, porque é mais energia que você está mandando. Porque não tem, desculpa a expressão, mas não tem magia negra mais forte do que o poder da nossa mente. Então, se você também tem uma energia muito forte direcionada para alguém, inveja, raiva, também é uma forma de magia, muito forte. O poder da mente é o mais forte. Então é isso, não busquem soluções imediatas, principalmente por esse caminho espiritual. Imagine então o retorno. Você desencarna, aí você está lá conversando com seu mentor, e aí, o que você fez na sua vida? Ah, fulaninho não me quis, eu fui lá, pá, fiz uma amarração. Aí eu queria aquele emprego lá no lugar daquela fulana, pá, fui lá e fiz uma amarração. Como é que vocês enxergam essa energia que está sendo emanada? Como é que é o retorno? Então, não é uma questão moral, de certo ou errado. É uma questão de consequências também, entendeu? Qual é a consequência desse meu ato? Então, no começo da mediunidade, quando está bem aflorada, e não só no começo não, porque a mediunidade ela vai passando por estágios. Você pode ir desenvolvendo a mediunidade, e daqui a pouco, depois de uns anos, ela fica mais forte, aí depois fica mais forte, ela vai... Então, você passa por vários ciclos da mediunidade. No começo, o que acontece na nossa vida é que a gente fica nesses altos e baixos. Quem vê assim, nossa, mas a minha vida, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora eu estou super feliz, outra hora eu estou super triste. Ela fica oscilando. Então, o autoconhecimento e a dedicação para o espiritual, a tendência, o que vai buscar, é que essas oscilações vão diminuindo. Você vai lidando diferente, você vai sentindo diferente, você vai se limpando. Na iluminação, é uma linha constante. Você não se altera. Então, a iluminação é quando você consegue atingir esse grau aqui de centro constante. Mas, o nosso, a gente fica oscilando e vai buscando diminuir essas oscilações. Mudanças de hábito. Como eu falei, o excesso é sempre um ponto a observar. Se como demais, se tenho excesso de raiva, vícios, depressão, tristeza constante, tudo isso são portas abertas. Mas, assim, é a pessoa que tem alguma questão dentro que ela precisa avaliar. Por que eu sinto tanta raiva? Por que eu me descontrolo tanto? Por que eu tenho essa necessidade, essa gula, essa compulsão? E, às vezes, a pessoa compra 10 sapatos, usa um sapato. Compra 10 bolsas, usa... Então, por que essa compulsão? Compulsão para o trabalho, a pessoa trabalha 24 horas, não quer saber de outras coisas na vida. Então, se a gente imaginar que nosso corpo e a nossa mente é energia, imagine, então, que a pessoa está direcionando a energia dela para o vício, está direcionando a energia para a raiva. E aí, o que acontece com essa energia? Você se desgasta, porque você tem uma quantidade de energia. E você precisa equilibrar. E equilibrar a energia é a gente conseguir distribuir ela por várias áreas da nossa vida. Então, a pessoa que só trabalha, não se alimenta direito, não faz uma atividade física, não tem outros fatores, não tem amigos, não tem vários aspectos da vida, ela está direcionando aquela energia para isso. É um excesso. Não espere grandes atos, grandes promessas, grandes mudanças imediatas.
O imediatismo parte do materialismo, do ego e da imaturidade espiritual. A mudança e o equilíbrio são diários, e a cada segundo no vigiar e orai. Só temos o momento presente. Às vezes a gente, quando está passando por uma situação difícil, ou mesmo na vida, nós queremos assim, começar, a pessoa, vou começar segunda-feira a dieta. Eu falo isso que é um exemplo comum. Né? Vou começar a academia, vou começar aquele grande projeto, vou começar. Aí a pessoa vai com aquela empolgação. E logo a pessoa desanima. Porque a pessoa espera um grande ato. Aí a pessoa faz a dieta, sei lá, uma semana, perde 1 quilo, aí larga. Então, na verdade, na vida é uma mudança de hábito. Então a pessoa não pode estar em dieta, ela tem que mudar os hábitos alimentares. Ela tem que mudar a rotina. Eu quero me dedicar, eu quero aprender inglês. Ela não vai em uma aula intensiva aprender e falar. Ela tem que mudar o hábito e incluir o estudo diário. É que tudo isso aqui parece muito simples. Parece muito simples, mas quando a gente vai praticar de verdade? O quanto é difícil a gente manter um hábito que a gente considera saudável, um hábito que a gente considera bom para a nossa vida. Vou meditar todo dia. Vou fazer isso. Quando a gente se propõe a fazer coisas, poxa, acho que deve ser legal isso para mim. Vou tentar fazer. Então, a real mudança na vida, quando a gente muda esses hábitos, e são hábitos pequenos, hábitos diários, são dia a dia. Também no caminho espiritual, até comentei em outra palestra, eu vejo muito, assim, eu preciso ir à Índia, conhecer um grande guru. E aí a pessoa acha que ir lá e conhecer o grande guru vai mudar a vida dela. É bom, é bacana, você faz uma viagem, você conhece uma pessoa que pode ter um certo grau de iluminação, mas você volta para a sua rotina. Você volta para a sua casa, você volta para o seu trabalho, você volta para as pessoas que estão ali. Então, o desafio real é algo que a gente foge muito, que é a família, o trabalho, os problemas que você já tem aqui hoje. Esses são a grande dificuldade. O espiritual é justamente isso. O espiritual não é buscar uma grande iluminação. O espiritual é aprender a lidar da melhor forma possível com esses problemas diários. Aí sim que você vai alcançar a iluminação. Quando você vai passando por essas situações e você vai lidando diferente. Aí quando você consegue lidar diferente com a sua mãe. Nossa, consegui isso. Aí daqui a pouco você consegue outra coisa. Então são esses os reais desafios da nossa vida. Não é achar um caminho que vai me levar ao grande encontro. É realmente lidar com os problemas diários. É realmente lidar com esses grandes conflitos. Quantas horas? Libertação. Não veja a mediunidade pelos olhos da curta existência humana. Veja pelos olhos da alma e perceba que a mediunidade é uma grande oportunidade de descobrirmos quem somos e de onde viemos. Uma ferramenta para o autoconhecimento e, além disso tudo, uma forma muito bonita de ajudar a si mesmo, ajudando aos outros, formando uma grande corrente de amor. Então, quando a pessoa se dedica, vamos supor aqui, vou dar o exemplo do Fonte de Luz, né? A gente tem os trabalhos de desobsessão, de passe, de cura, apometria, temos vários trabalhos espirituais. Então, a pessoa ela vem, o médium, e ele entra na corrente para fazer uma troca energética entre os espíritos de luz e que essa energia passe para as pessoas que vêm para o tratamento. Então, realiza uma troca energética. Ao mesmo tempo que eu estou ajudando a curar você, eu estou me curando, porque essa energia está passando por mim também. E a gente realiza uma troca energética. Entenderam? Então, por isso que é uma ajuda ao outro, ajudando a si mesmo. Você está doando a sua energia, porque os espíritos utilizam dessa energia vital, dessa energia encarnada. Os espíritos de luz também precisam. Então, eles não conseguem fazer esse trabalho. Então, eles pegam a sua energia, trocam e voltam para você de uma forma transmutada, de uma forma equilibrada. Então, é por isso que é uma corrente de amor. Você está se curando e curando o outro. E o médium, e todo mundo está na posição tanto de receber quanto de dar. Uma hora eu estou aqui ajudando, outra hora eu sou ajudada. Então, é uma corrente mesmo, uma troca.
É isso, gente. Dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade. Você fala os estudos? Olha, no momento, a gente está finalizando uma turma de mediunidade básica, tem um curso de apometria, mas ainda não tem uma previsão de quando vai ter o curso básico de mediunidade. A gente pede para as pessoas darem um nome na secretaria para poder, quando formar a turma, poder abrir uma... Hã? Não, tem uma mediunidade básica, que é mais ou menos 1 ano e meio, e depois vai para a apometria, que é o curso avançado. A gente usa, tem a bibliografia, tem os 5 do Allan Kardec, mas principalmente a gente utiliza um livro chamado Diversidade dos Carismas, que é do Hermínio, que ele detalha mediunidade por mediunidade. E a personagem principal, que é a Regina, é como se ela tivesse todas as mediunidades. E aí ela vai passando uma experiência assim, eu senti isso, eu senti aquilo. É uma forma das pessoas se identificarem melhor, porque é uma pessoa falando como ela se sentiu com aquela mediunidade. Então, as pessoas vão identificando com a personagem qual mediunidade que ela tem. Diversidade dos carismas. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês.